Glória a Deus. Continuando então, nesse mês de aniversário da igreja, nós já começamos no último fim de semana, ou no último começo de semana, todas as segundas-feiras, até a segunda-feira anterior, que vai ser dia 17, até o dia 17, todas as segundas-feiras, nós vamos ter Betel Home para líderes em treinamentos, pastores, obreiros, em nome de Jesus. Toda segunda noite, foi 19h30 ou 19, eu nem lembro. 19h30, aqui no prédio 17, todas as segunda-feiras, é uma reunião de honra, de ajuste, de alinhamento, de unção, de graça, de poder e de glória. É uma reunião de unidade. E eu creio que um dia todos vocês vão fazer parte dela em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, até cansei. Repete comigo assim, crescendo em honra. Está muito feio, diga de novo. Crescendo em honra. A semana passada falamos sobre conectados pela honra. Hoje nós vamos ver crescendo em honra. E a semana que vem nós vamos encerrar essa série falando os frutos da honra. Portanto, fique atento, né? Se você não conseguiu acompanhar a mensagem, a palavra da semana passada, ela está no canal do YouTube. Dê lá, procura Fernando Souza e você vai poder acompanhar. E hoje nós vamos dar sequência. 2 Pedro capítulo 1, versículos 17 e 18, diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai, diga honra e glória. Então ele recebeu da parte de Deus Pai, vamos dizer de novo, honra e glória. Pergunta para quem está do seu lado, quem é ele? Quem é? Jesus. Então Jesus recebeu da parte do Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabe, tem um ditado que é muito comum, nós conhecemos, eu acho que todos conhecem, que diz assim: quem foi rei nunca perde a majestade. Vamos repetir? Você pode estar num palácio ou não está num casarão ou está num casebre, está numa situação muito boa ou não está, mas nós temos o sangue de Deus, o sangue de Jesus correndo nas nossas veias, logo nós somos homens e mulheres, irmãos, nobres, filhos de Deus. Nós precisamos nos acostumar com a realeza, com a posição de honra, com a posição de nobreza que nos cabe, porque nós somos nobres. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você é membro da nobreza. Diga para outra pessoa assim: você tem sangue real. E o seu sangue é muito mais real que o sangue azul da dinastia desse mundo. Você tem o sangue remidor do Filho de Deus correndo nas suas veias. Por quê? Porque você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, você recebeu um espírito novo. O seu coração de pedra foi embora e agora você é feito filho de Deus. Porque assim que a palavra diz, a todos quantos o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Muito mais importante do que ser filho da Elizabeth II e do seu rei, muito mais importante do que ser filho do rei Charles III, muito mais importante do que qualquer nobreza humana, você é filho de Deus. O que significa isso? Que se eu sou filho de Deus e sou nobre, eu me comporto como tal. As minhas atitudes são sempre atitudes de honra. É assim que eu vivo, é assim que nós vivemos, é assim que nós precisamos desenvolver a nossa vida. Jesus é rei e nós fazemos dessa dinastia, parte dessa dinastia, e um dia, diga comigo assim, um dia vamos reinar com ele. Nós estamos sendo preparados para isso a cada dia, e por isso cada um de nós precisa ser desafiado nas suas atitudes, porque um dia nós vamos reinar com Cristo. E se nós vamos reinar com Cristo, nós temos que ter, sim, a atitude de pessoas de honra. Honra, nós precisamos crescer em honra. Mas como crescer em honra? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que para qualquer pessoa crescer em honra, precisa rejeitar, diga rejeitar,
rejeitar todo tipo de desonra. Não aceite desonra na sua vida, rejeite toda posição de desonra, para que você possa crescer em honra. Quando você rejeita e retira a desonra, a honra preenche a sua vida e você será uma pessoa de honra, que será honrada e que honrará a outras pessoas. Quem está entendendo diz amém. Sabe, assim, existem muitos tipos de desonra, mas como nós temos a unção da honra, porque somos nobres, quando alguém desonra perto de nós, logo nós vamos perceber, é perceptível, é sensível. E o que nós fazemos quando isso acontece? Se afaste de todo o tipo de desonra. Existem pelo menos 3 tipos de desonra. A primeira delas é a desonra aberta. Repete comigo, desonra aberta. Quem desonra abertamente, simplesmente fala, sem respeito nenhum e sem educação nenhuma. E se você quer ver desonra aberta, é só abrir o Twitter aí e você vai ver desonras abertas do começo até o final. Por conta da livre expressão, da livre fala, e ali é um antro, né, de desonra. Em Gênesis capítulo 9, versículos de 20 a 25, eu não vou ler o texto, mas eu vou contar a história, é a história de Noé. Noé terminou, acabou o dilúvio, ele saiu, ele era lavrador e plantou uma vinha, e deu o fruto da vinha, e ele bebeu demais e ficou embriagado, e na sua embriaguez, ele tirou a sua roupa e ficou despido. E a história diz que seu filho Cão, ou Cã, ele entrou na tenda do seu pai e viu a nudez do seu pai. E quando saiu daquela tenda, a primeira coisa que ele foi fazer é contar para os seus irmãos que o pai dele estava doidão e estava nu. O que tem isso de mais? Se você pensou nisso, é porque você ainda tem um coração de desonra. Nunca desonra a autoridade, e o pai é a autoridade. Mas ele estava errado, não importa, ele continua sendo pai e sendo autoridade sobre a vida do filho. Nunca desonramos as autoridades por conta disso. E o desonroso foi contar. E as pessoas hoje querem contar, querem filmar, querem postar, querem falar, querem desonrar quem quer que seja. E às vezes começa até mesmo pelos seus próprios pais. Os irmãos de Cã, Sem e Jafé, ao saberem daquilo, pegaram um lençol, todo mundo conhece a história, e entraram de costas. Como é que eles entraram? De costas, e cobriram a nudez do seu pai. Um homem de honra, ele não expõe. Um homem de honra, ele cobre. Eu não estou dizendo que você vai compactuar com um erro, mas você cobre, você trata, você resolve, você não expõe. E quando se fala isso a respeito de uma liderança, quando se fala isso a respeito de um governo, quando se fala isso a respeito de um rei, quando se fala isso a respeito do pai, quando se fala isso a respeito da esposa, quando se fala a respeito de um filho, de uma pessoa da sua relação, pessoas de honra não expõem, porque essa exposição se chama desonra aberta. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: evite isso. A desonra aberta, ela é fácil de perceber. É só você olhar, ler, prestar atenção, que você vai ver um grupo de gente insolente, desrespeitosa, que não mede palavras e dizem aquilo que querem, e ainda mais hoje, nos dias de engajamento de rede social, quanto mais desonra e quanto mais ataca uma pessoa que tem publicidade, que tem um nome, seja um político, seja um atleta, enfim, seja um ator, seja um pastor, seja lá quem quer que for, quanto mais ataca, mais ele consegue notoriedade em cima da desonra. Daqui a pouco você vai saber o que acontece com pessoas como essa. Então, desonra aberta. O segundo tipo de desonra é a desonra velada, ou a desonra sutil, né? A desonra velada é aquela que é oculta, aquela que está escondida, aquela que não é feita às claras, mas no final das contas ela também é desonra. Sabe, muitas pessoas agem dessa forma, fingem ter respeito, mas na verdade por trás, em outras circunstâncias, estão expondo, estão ridicularizando, estão criticando. Aliás, essa palavra crítica é uma palavra que nós precisamos usar quando a utilizamos em forma de crítica com muito cuidado. Aí eu tenho uma crítica construtiva. Como é que uma pessoa pode ter uma crítica construtiva em cima de outra pessoa se ela nunca construiu nada parecido? Que crítica construtiva é essa? Ah, o Neymar podia jogar diferente. Eu acho que ele devia fazer assim ou fazer assado, mas ele nunca conseguiu dar um chute numa bola. Que crítica construtiva? O governo, o rei, o prefeito,
sei lá, qualquer que seja, o meu líder, o pastor. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: primeiro, construa, depois, faça uma crítica. E ainda assim, pensa bem se vale a pena. Que tal dar uma sugestão? Quem pode dizer um amém comigo? Dá um aplauso ao Senhor Jesus, homens e mulheres de honra nessa noite. Então é assim que é. E a Bíblia tem uma história que é muito interessante, está lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 6, também não vou ler, vou só contar a história, que é Absalão. Absalão é um dos filhos de Davi, e ele ficava na beira da cidade, na porta da cidade, e reuniu lá, parecia um comício, um palanque, né? Botou lá os seus correligionários distribuindo o santinho, tocando música e dizendo para todas as pessoas que chegavam para poder ter um encontro com o rei e ter a sua causa julgada, e dizia para as pessoas assim: ah, eu sou filho do rei. Aí a pessoa, nobreza, né, se curvava diante dele, beijava a sua mão e disse: não, levanta, levanta. Ah, eu sei que você veio aqui por uma razão muito importante. E o rei está muito ocupado. Quem dera eu pudesse julgar a sua causa e resolver o seu problema. E começou a enganar as pessoas e falar sobre isso. O que estava fazendo? Roubando, desonrando o seu próprio pai, o rei, para poder usurpar a posição de honra, de reino, de liderança. E se você continuar lendo essa história, vai ver que Davi precisou fugir de Absalão. Mas no final, Absalão acabou morto. Porque o final da desonra é sempre a morte. E as pessoas são assim: na frente, estou contigo, estamos juntos, é isso. Mas por trás, veladamente, nem falam mal diretamente. Ah, se eu fosse o pastor, fazia diferente. Eu não faria isso, eu faria aquilo. Ah, se eu fosse o meu pai, eu comprava o iPhone 14 para mim todo mês, né? Em vez de me dar aquele Motorola X, sei lá o quê, antigo. Sabe, as pessoas fazem isso. Se posicionam e se colocam na posição de outro, mas essa posição é uma posição de desonra escondida, desonra velada, para que outro grupo de pessoas olhe mais para eles e olhe menos para aquele que está à frente, liderando, que tem uma posição de honra ou uma posição de liderança. A desonra sutil, ela é mais difícil de perceber, porque a pessoa desonra muitas vezes falando bem da pessoa. Falando bem, conseguem desonrar. E eu tenho pessoas inteligentes aqui que sabem do que eu estou falando. O terceiro tipo de desonra é a desonra da ignorância. São pessoas que desonram sem perceber, sem saber, achando que estão fazendo bem, mas na verdade estão fazendo mal. O exemplo bíblico disso está em 1 Samuel capítulo 1, versículos de 1 a 16. Todo mundo sabe que Saul perseguia Davi, e um dia Saul e Jonatas estavam em guerra, e eles foram feridos mortalmente. E Saul pediu a um guerreiro amalequita que o matasse para que ele não morresse nas mãos do inimigo. E aquele guerreiro executa Saul e imediatamente corre na direção de Davi para dar notícia: seu inimigo morreu. Ele pediu para eu matar ele, eu matei ele. E Davi falou assim: você é maluco. E estabeleceu uma sentença de morte, mandou os soldados que o matassem naquela mesma hora. Às vezes a pessoa pensa que está honrando, mas está desonrando, porque é uma desonra ignorante. A gente hoje, nos nossos dias, vê muito isso. Então, assim, rede social para quem gosta de ficar observando, é um cardápio completo. E assim, nas rodas de pessoas, de amigos, de grupos sociais e tudo mais, você vê lá aquela reunião de desonrosos que tira foto, e às vezes ali no meio daquela foto tem uma pessoa que não sabe de nada que está acontecendo. Mas quando vê a foto daquele grupo reunido, ela vai receber um título de desonroso. Está ignorando, não percebe, não entende, mas ali é um levante, ali é uma facção, ali é um grupo criado com a intenção de falar mal, de criticar, de estabelecer padrões negativos. Diga-se misericórdia. Misericórdia. Mas, diga mais. Mas se nós aprendermos se nós aprendemos a respeito da honra, coisas tremendas vão acontecer. Vamos repetir então? Se nós aprendermos a honra, coisas tremendas vão acontecer. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: eu te desafio, nessa noite, a ser um homem, uma mulher, depende, de honra,
Por quê? Porque portas vão se abrir. Diga para a pessoa, usa a voz profética, portas vão se abrir. Porque o sucesso da sua vida vai estar ligado à honra que você tem. Diz isso para essa pessoa. Quem honra adquire sucesso. Mas também existe uma verdade. Todo fracasso, ele está diretamente ligado à desonra. Eu não sei, eu trabalho há muitos anos, não que eu seja muito velho, mas assim, eu tenho alguma experiência no mercado de trabalho, como patrão, como empregado, como funcionário público, como pastor e líder de muitas pessoas. Eu vou lhe dizer uma coisa, tem funcionários que não são tão habilidosos, mas eles crescem na empresa porque eles sabem honrar. Não é o melhor, mas é o mais honroso. E na hora de escolher entre o muito bom e desleal e um não tão bom assim, que seja leal e honroso, acredita em mim, o patrão vai escolher aquele que é honroso. Quando eu vou levantar um líder, quando eu vou levantar um obreiro, um pastor, essa é a minha oração: Senhor, me dá os leais. Porque às vezes a gente fica impressionado na igreja com aquele que tem muito talento, mas aquele talento todo, ele esconde, é uma capa, é uma desonra velada. Essas pessoas precisam ser afastadas de posições de honra, porque são desonrosas. Tem pessoas que o currículo é fantástico, mas não serve para nada. Tem muitos dons, tem muitas habilidades, mas nunca conseguem crescer, porque nunca aprenderam a honrar. Tem casos aqui. Ao longo desses 19 anos, eu não vou ficar aqui contando história, mas existem casos e mais casos e mais casos e mais casos de pessoas que querem o lugar das outras. Não tem, isso não funciona. Essa igreja não vai funcionar assim. Eu não estou dizendo que todos os pastores e líderes eles são perfeitos, mas eu nunca vou tirar um líder para colocar um desonroso no lugar dele. Isso não vai acontecer. Pessoas já tentaram isso. E hoje, essas pessoas estão no mundo, estão na prostituição, estão na homossexualidade. Imagina se eu levanto uma pessoa dessa com muito talento, com muita condição, com muita posição, aonde nós estaríamos hoje, o que nós estaríamos fazendo? Diga assim comigo: a honra abre portas, a desonra as fecha. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, então diz assim: aqueles que me honrarem eu honrarei, mas aqueles que me desonram conhecerão o meu desprezo, diz o Senhor. Então o desejo de Deus é que o nosso coração seja sempre um coração de honra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, diz assim: tratai todos, diga de novo, tratai com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Quando fala do rei, está falando da figura de autoridade que existe sobre a sua vida. Pode ser o seu patrão, pode ser o governador, o presidente, pode ser o seu pai, seu marido, aquele que está sobre você, o seu pastor, a sua liderança. Então, a todas as pessoas nós devemos tratar com honra. Hoje a eleição foi muito dura. Não dura por causa do resultado que está sendo apurado, mas dura de ficar 2 horas em pé esperando para votar na fila. Nunca aconteceu isso comigo. Meu Deus do céu. E assim, você fica aborrecido, porque os mesários às vezes são lentos, tem dificuldade, uma situação e outra, muito idoso. Mas quando chegou a minha vez, eu podia ter uma atitude que eu vi pessoas tendo de reclamação. Ou você pode escolher ter uma atitude de honra. Honra, porque a pessoa está ali trabalhando de graça, meu amigo. Não está ganhando dinheiro para ficar ali, não, está trabalhando de graça. Então trata as pessoas com honra. Se você aprender isso, sobretudo, eu sou um funcionário público de carreira. Eu tenho mais de 25 anos no Estado, eu tenho mais de 20 no governo federal. E dizer, funcionário público é tudo ignorante. Trate-os com educação, com honra, e você vai receber a honra de volta. Olha, eu estou falando porque conheço muitos deles. E sei como as pessoas tratam esse tipo de gente. Então, trata todos com honra. Ame os irmãos, temei a Deus e honre o rei. Glória a Deus. Portanto, se você tiver algum sucesso na vida, eu vou saber que você andou em honra. Mas se a sua vida for uma vida regada de fracasso, eu vou saber que você andou em desonra. A desonra acompanhou você durante a sua vida. E isso não é um mistério para o crente. Isso acontece em todas as esferas da sociedade. Ande em honra, semeie honra, plante honra, e você vai colher a honra no lugar da sua semeadura. Diga assim, número 2. Tenha consciência do amor do Pai. Se para crescer em honra você precisa afastar a desonra, você também precisa ter a consciência de que é amado. Então, o texto de 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículos 17 e 18,
Eu passei 1 Pedro ou 2 Pedro para você, Tiago? 2, né? Então está certo, o que está errado é aqui. 2 Pedro 1, 17 e 18 diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada, e a seguinte voz lhe disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que o Pai disse para Jesus? Todo mundo conhece a história do Monte da Transfiguração. E Jesus se transfigurou na frente de Pedro, Tiago e João, e Pedro está lembrando disso lá na sua carta. Pois quando nós estávamos lá naquele monte, nós ouvimos a voz do céu dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o que foi que o Pai disse para Jesus? Que ao ouvir, ele recebeu honra e glória. O que o Pai disse? O Pai disse: esse é o meu Filho amado. O que você pode fazer para crescer em honra? Entender que assim como Jesus é amado do Pai, você é também. E uma pessoa que sabe que é amada, ela cresce em honra. Lucas capítulo 9, versículo 35, é a história desse texto, diz assim: e saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho, diga amado. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ouça ele. Então Pedro faz uma correlação aí. E o que isso tem a ver conosco? Todas as vezes que nós falamos para alguém que essa pessoa é amada e que Deus se agrada dela, nós estamos literalmente coroando essa pessoa com honra e com glória. E Deus ama as pessoas, nós sabemos que não é na medida da sua conduta, mas é na medida de que creem ou não creem em Jesus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você é amado do Pai. Se você é amado do Pai, você precisa também, assim como Jesus, crescer em honra e crescer em glória. Sabe por quê? Vou lhe dizer. A questão da honra e da desonra, ela está ligada diretamente às palavras que nós falamos. E aquilo que nós falamos pode trazer honra sobre as pessoas ou pode trazer desonra. Vire para a pessoa que está ao seu lado novamente e diga: você é amado do Pai. Assim como Jesus recebeu glória e honra, porque ouviu: esse é o meu Filho amado, nós também recebemos glória e honra da parte do Pai, quando nós percebemos e entendemos que somos amados de Deus. Quando nós não aceitamos esse amor, nós ficamos amargurados por causa de ofensas e de críticas. Mas quando nós aceitamos esse amor de Deus por nós, ainda que feridos pelas críticas, nós somos fortalecidos no amor do Pai. Digo, o amor fortalece. Então ele transforma como se fosse num grande escudo que nos blinda, que nos protege de toda acusação, de toda crítica, de toda palavra dura. Por quê? Porque eu sou amado do Pai. Agora repete comigo: eu sou amado do Pai. Então não importa o que falem a seu respeito, você continua sendo, diga: eu sou amado do Pai. E filhos amados não estão suscetíveis a críticas que vêm de fora. Não importa o que falem. Por quê? Porque eu sou amado do Pai. Mateus capítulo 3, 16 e 17, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus. Digo, os céus, vamos, os céus se abrem sobre Jesus. Você sabia que os céus só se abrem para Jesus, né? Um dia eles vão se abrir para nós e nós vamos viver lá com Ele. Mas hoje, diga hoje, os céus se abrem para nós, porque Cristo habita em nós, sabe? Já fui crucificado com Cristo e agora Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, os céus também estão abertos para mim. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele uma voz do céu que dizia: esse é o meu Filho amado. E o Pai fica reafirmando, e por isso nós precisamos reafirmar também em todo o tempo que nós somos filhos amados. E quando você olha para o irmão, olha para uma pessoa, o argumento que você precisa dizer para ele antes de qualquer coisa: você é filho amado. Mesmo que você vá chamar atenção, mesmo que tenha um erro na vida, mesmo que tenha um problema que mereça ser corrigido ou disciplinado, você sempre começa dizendo que você é filho amado. Deus te ama profundamente, e porque existe esse amor sobre a sua vida, eu preciso lhe dizer com muito amor: não faça mais isso, porque se fizer, a consequência vai vir. Mas tudo sempre alertando e edificando o poder do amor na vida do irmão. Deus te ama, diga amém. Diga: Deus me ama.
Agora diz um amém mais forte ainda. No livro de Mateus, no capítulo 4, versículos 1 e 2, logo depois do batismo, Jesus foi para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Todo mundo conhece a história. Se tu és o Filho de Deus, disse Satanás. Satanás sempre fica questionando a filiação, se você é ou não é, se você se sente ou não sente, se você percebe ou não percebe. Mas mesmo quando ele fala esse argumento, usa esse argumento, ele ainda é factível, ele é falho, porque o que Deus disse para Jesus é que Jesus é um filho amado, e isso o diabo não diz. Ele questiona se você é filho, mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, levanta a sua mão direita, coloque sobre o seu coração e diga assim: não sou apenas filho, eu sou filho amado. Diga amado. Dá um abraço em Jesus assim com os seus dois braços. Diga: eu sou filho amado, em Cristo eu sou amado. Repete isso, fala de novo, até você se convencer. Não importa o que a circunstância diga, não importa o que o diabo diga, não importa o que o problema diga. Diga: eu sou filho amado. Diga de novo: eu sou filho amado. Como é que Jesus recebeu glória e honra? Quando o Pai afirmou sobre a vida dele: tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. Deus tem prazer na sua vida. Diz amém, irmão. Às vezes a coisa está tão ruim, está tão difícil, está tão problemática, que a gente não consegue perceber, mas Deus tem prazer na sua vida. Ele se alegra com o seu sucesso, e Ele quer ver você viver dias melhores. Lá em Jeremias, o profeta diz: eu que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que você deseja. Ele quer cumprir a sua esperança. Deus ama você, Ele quer o melhor para você. E sabe por que isso é importante? Lembre-se sempre disso, e eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: pessoas feridas ferem. Diga: pessoas feridas ferem, mas pessoas amadas fazem o quê? Pessoas perdoadas fazem o quê? Quando você entende que você é amado, você cresce em honra. Qual é a maior honra? Eu me vingar do meu adversário porque ele disse alguma coisa? Não, a maior honra é eu perdoar ele. A maior honra vem disso. Nós temos o sangue de Jesus, nós perdoamos os nossos adversários. Então lá na oração, Jesus ensinou que deveria ser assim, e assim nós crescemos, Senhor. Pastor, não consigo fazer isso ainda. Mas você está sendo aperfeiçoado, todos nós estamos, e vai chegar o dia que nós vamos ser tão cheios da honra de Deus, que nós vamos declarar o perdão e perdoar todas as pessoas em nome de Jesus. Número 3, creia que não existe mais juízo sobre a sua vida. Se você quer crescer em honra, você precisa entender que não é mais condenado. Diga: eu não sou condenado. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A palavra graça aqui é caritu. Caritu representa ou significa ou é traduzido como altamente favorecido. E essa palavra caritu só acontece em 2 momentos no Novo Testamento. Um é nesse texto aqui, quando ele fala da graça de Deus, que nos torna altamente favorecidos em Cristo. E o outro momento é quando o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: Maria, você é caritu, o favor de Deus está sobre a sua vida, você é altamente favorecida e agraciada, porque do seu ventre vai nascer o Salvador do mundo. Só 2 vezes, uma foi para Maria e outra foi para você. Foi para quem? Então vire para quem está ao seu lado e diga assim: você é caritu. O que significa caritu? Altamente favorecido, amado do Pai, favorecido de Deus, cheio da graça do Senhor, porque Ele olhou para você e resolveu amá-lo, prestigiá-lo, promovê-lo nessa terra que pertence a Ele. Então olhe para isso, olhe uma outra versão do mesmo texto, diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele quem? Diga: no amado. Quem é o amado? Jesus. Então tudo que nós temos e conquistamos é através de Jesus. Nele não existe mais culpa ou condenação. Nós somos amados, nós somos aceitos. Diga: eu sou.
Então, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Jesus, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. É pelo sangue, diga pelo sangue. Ah, glória a Deus. Assim, agora, diga agora, Deus tem conhecimento pleno dos nossos pecados, mas Ele também reconhece o trabalho perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando Deus diz que você está perdoado, é porque você está perdoado. Ele nunca se enganou. Ele sempre soube quem você é. Sempre soube e continua sabendo. Mas Ele também sabe que o trabalho de Jesus na cruz foi completo. E quando Ele olha para você, Ele vê Cristo na sua vida. E Ele te perdoa porque Ele quer. Mais do que isso, Deus é justo em chamar o pecador de justo, porque o preço do seu pecado foi pago na cruz. Diga, não há condenação. Efésios 1:8 fala assim que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Sabe, os pecados não dizem mais respeito, porque há 12.000 anos atrás, Jesus levou todas as nossas culpas e todo o juízo que estava sobre nós. Quando nós entendemos isso, entendemos que somos amados, afastamos a desonra da nossa vida, quando nós percebemos essa glória e desfrutamos dessa bênção, nós crescemos em honra, e quando a honra cresce na nossa vida, tudo vai crescer junto, a vida, a alegria, a prosperidade, a saúde, o amor da família, a transformação, as coisas vão lhe ser favoráveis. Diga, eu quero. João capítulo 12, versículo 31 a 33, diz assim, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, diga na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de gênero, que tipo de gênero de morte ele estava para morrer. Quando a gente olha para esse texto, a interpretação básica é dizer que quando Jesus foi levantado na cruz, ele atrairia todas as pessoas a ele. Não é bem assim. Essa palavra todos, ela está em itálico, não consta dos melhores textos. Quando Jesus foi levantado na cruz, o que ele atraiu para ele? Repete comigo assim, todo o juízo. Todo o juízo de Deus foi executado em Jesus. Quando Ele foi levantado na cruz, Ele levou todos os seus pecados, todas as doenças, todas as enfermidades, toda a pobreza, toda a maldição, tudo foi nele, foi sobre Ele. E Ele disse agora, o príncipe desse mundo vai ser expulso, porque ele perde poder sobre a sua vida, quando você entende que não há mais condenação. Eu não estou dizendo que não existe erro, mas não existe condenação. O Pai te ama, porque Jesus pagou um preço por você. Ele não varreu o seu pecado para debaixo do tapete, não, irmão. Houve um preço pago, um preço de sangue na cruz do Calvário, e por isso Ele atraiu todos os erros e todo o problema, e todo o pecado, e toda a culpa para Ele. Sabe por que muitas pessoas vivem desonra? Vou lhe responder. Porque elas estão caminhando debaixo de juízo, elas vivem debaixo de condenação. Uma pessoa acusada, o que ela faz? Ela acusa também. Uma pessoa machucada, o que ela faz? Machuca outras pessoas. Uma pessoa condenada passa a condenar outras pessoas da mesma forma. Quando uma pessoa perde a sua honra, ela pensa, agora eu não tenho mais nada a perder, e se torna cruel e desonrosa com as demais pessoas. Quando ela é julgada, quando ela é condenada, ela perde completamente o senso moral. Mas hoje, diga assim, hoje, gratuitamente, no amado. Quem é o amado? Oh, Jesus. Então nele eu tenho a redenção, eu tenho a riqueza, eu tenho a remissão dos pecados e a abundância da graça sobre a minha vida. E agora, diga agora, quem se sente amado? Mas quem se sente amado? Ama. Quem se sente amado? Assim. Quem se sente perdoado? Quem se sente absolvido? Quem se sente aceito? Quem se sente acolhido? Esta igreja é dessa forma. Nós acolhemos porque fomos acolhidos, nós aceitamos porque fomos aceitos, nós absolvemos porque fomos absolvidos, nós perdoamos porque fomos perdoados, nós amamos porque fomos amados. Para terminar, rejeite todo tipo de desonra. Não aceite desonra, não participe da desonra, não se assente na mesa da desonra.
não tem a ver com você, em nenhum aspecto, em nenhum nível. Quando temos consciência do amor do Pai, e sabemos que somos amados, nós somos acrescidos em honra. E quando nós sabemos que não há mais culpa nem juízo sobre a nossa vida, aí esse amor penetra e transforma. E tudo aquilo que eu acabei de dizer, nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos absolver. Talvez você tenha entrado hoje aqui, nessa igreja, nesse prédio, para a reunião desse culto, debaixo de culpa e de condenação. Mas eu quero lhe apresentar hoje o Evangelho da Graça. Evangelho que significa boas novas, boas notícias. E sabe qual é a boa notícia? Há 2000 anos atrás, os seus pecados foram todos eles perdoados em Cristo. E a riqueza da graça do Senhor Jesus, ela entrou na sua vida. E se pelo menos você crê nisso, você já é salvo. Quantos salvos eu tenho aqui nessa noite? Quantos salvos eu tenho aqui nessa noite? Você é salvo pela graça, porque pela graça nós somos salvos. Não vem de nós, é um dom de Deus, é através do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor e vamos celebrar Ele nessa noite, porque hoje é dia de celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor em nome de Jesus.